Olá, irmãos, graça e paz seja convosco. Olha só, hoje estamos tratando de um tema falando sobre o ataque satânico. Esse ataque, irmãos, ele teve origem desde o nascimento de Cristo. Pelo menos aqui está sendo tratado nesse aspecto até os nossos dias. Só que a gente deve levar em consideração que o ataque de Satanás para com o povo de Deus, ele já se iniciou logo no céu. Por quê? Quando a Bíblia fala que houve peleja no céu, né, e essa expressão peleja vem do termo grego chamado polemos, de onde vem a expressão polêmica, discussão, desentendimento, ou algo que não consegue se conciliar. Então, essa guerra, embora alguns levem em consideração que tinha sido uma guerra de sentidos, é provável, é certo, que essa luta tenha sido uma guerra realmente física, não foi uma guerra de sentidos. Embora a gente sabe que Satanás não tem como duelar contra Deus. É por essa razão que eu entendo que o nome de Cristo, que é intitulado como Miguel, e aqui falando que Miguel e seus anjos pelejaram, muitos não levam em consideração, irmãos. Eu não tenho como me esmiuçar aqui os detalhes, mas para deixar bem claro, todas as vezes que Miguel se apresenta, ele está se opondo ao diabo. Todas as vezes. Lembre quando está em Judas, quando é descrito que o arcanjo Miguel contendia com o diabo em relação ao corpo de Moisés. O título que é dado ali é Miguel. Quando a gente chega na ressurreição dos salvos, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, 1 Tessalonicenses 4, do verso 13 ao verso 18, no contexto lá fala que a voz do arcanjo, ele tira. Aí você fala assim, mas Abel, o que é que tem a ver aquela situação da ressurreição dos justos com Satanás até então? Satanás, irmãos, ele é o autor da morte. Quando eu falo assim, autor da morte, o texto sagrado de João fala que ele veio para matar, roubar e destruir. É também descrito que ele é homicida desde o princípio, em João capítulo 8. Então, assim, sabendo que Satanás é o originador de tudo que é destrutivo, quase que não sai, destrutivo, então Deus é aquele que dá a vida. Quando Deus entra no reino do inimigo, ele entra para destruí-lo, ele entra para fazer com que ele perca a sua força. Então, entenda comigo a questão. Quando Cristo assume esse título, ele sempre está afrontando o diabo. E com o título que lhe é dado de Miguel, Miguel é um significado um nome que tem um significado quem se assemelha ao Senhor. Olha só, quem é igual a Deus? Quem se assemelha a Deus? Aí você vai para capítulo 14 de Isaías e você entende. Eu subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Quando Cristo toma esse título, isso é bem certo, todas as vezes é para mostrar ao diabo que ninguém se assemelha ao Senhor senão o próprio Cristo. Então o título que é dado, eu particularmente entendo, que é uma significação que afronta o diabo, mostrando que ele é uma mera criatura em vista de Deus, de Cristo, que é um supremo criador. Então assim, nesse aspecto, quando fala que Miguel e seus anjos pelejaram, a luta, irmãos, ali foi uma luta que Deus permitiu com que Satanás pudesse duelar para mostrar que ele não tem força, ele não tem poder em relação àquilo. Aí é descrito um texto que o seu lugar não foi mais encontrado, ele foi expulso de lá. E ao ser expulso, ele não tinha mais como ser reintegrado. Tem dois textos, irmãos, tanto no livro Patriarcas e Profetas, quanto no livro Grande Conflito, fala que Deus deu a Satanás muito tempo. É tanto que o título desse vídeo é Tempo de Graça para Satanás, ou para Lúcifer, melhor dizendo, Tempo de Graça para Lúcifer. Então, que tempo seria esse? A Bíblia não fala de quanto tempo foi, mas em sua palavra, aqui diz assim, ó, no livro Parábola de Jesus, Patriarcas e Profetas diz assim, ó, com grande misericórdia, de acordo com o seu caráter divino, Deus suportou longamente a Lúcifer. Isso aqui nós lemos ontem. Agora, olha o que diz o livro Grande Conflito, aqui na página 496, tá? O Patriarcas e Profetas é a página 38, o título é Por que foi permitido o pecado? E o Grande Conflito, o título é Por que existe sofrimento? Olha só, muito tempo foi Satanás ou Lúcifer conservado no céu. Reiteradas vezes foi-lhe oferecido perdão sob a condição que se arrependesse e se submetesse. Esforços que apenas o amor e a sabedoria infinitos poderiam conceber foram feitos, a fim de convencer do seu próprio erro.
O próprio Lúcifer não via a princípio para onde estava a encaminhar-se. Não compreendia a verdadeira natureza de seus sentimentos, mas sendo-lhe demonstrado que seu descontentamento era sem causa, ele foi convencido de que estava em erro. Se ele tivesse se arrependido, ele poderia ter salvado a si mesmo e a muitos anjos. Então, assim, lamentavelmente, o que foi feito lá não foi bem recebido por Lúcifer. E quando o texto fala assim, irmãos, reiteradas vezes, no outro livro fala assim, com grande misericórdia, Deus suportou Satanás durante longo tempo, ou longamente. Eu fico imaginando, o tempo foi muito extenso, mas é muito extenso mesmo. Sabe uma coisa que me chama a atenção? Para que a gente possa, assim, compreender um pouco sobre esse tempo. Falei para vocês ontem que a expulsão de Satanás, de Lúcifer, foi antes da criação da Terra. E antes da sua criação, ele teve acesso, melhor dizendo, antes de ter vindo à Terra, ele teve acesso a outros lugares. Então você para e pensa, se Deus suportou a Lúcifer no céu por muito tempo, entre a expulsão e a criação houve um certo tempo, tá? Embora ele vai chegar a escrever que de imediato após sua expulsão, Deus cria a Terra. Isso está no livro Patriarcas e Profetas também. Então, assim, mas só que antes disso, a sua expulsão, ele tem um período onde ele visita outros mundos. Isso você encontra no livro chamado Vida e Ensinos e Primeiros Escritos. No Primeiros Escritos é na página 40 e no livro Vida e Ensinos é na página 98. Olha o que é dito aqui, ó. Ellen White tem uma visão entre outros mundos e ela fala assim, ó, vi então duas árvores. Uma se assemelhava muito à árvore da vida existente na cidade. O fruto de ambas tinha belo aspecto, mas o de uma delas não era permitido comer. Tinha a faculdade de comer de ambas, mas era-lhes vedado comer uma. Então o meu anjo assistente me disse, aqui ninguém provou da árvore proibida. Se, porém, comessem, eles cairiam. Livro chamado Vida e Ensinos, na página 98. E o Primeiros Escritos também faz menção sobre a mesma coisa. Aqui é um ambiente, um momento, irmãos, onde Ellen White tem uma vista de outros mundos. É claro que isso não vai ser bem aceito no mundo evangélico. Eu, particularmente, acredito no dom profético de Ellen White, e embora ela não sendo uma profetisa canonizada, ou seja, não está na Bíblia, mas o seu conteúdo, ele tem origem divina. Deus a usou para os nossos últimos dias, nossos tempos até então. Então, assim, se lá tem uma árvore do conhecimento do bem e do mal, e eles não comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, subentende-se que ele foi tentado lá, mas eles não caíram. A árvore permanecia lá até então, o período que Satanás foi lá, Lúcifer foi lá. Não posso dizer hoje a situação até então. Mas o que me chama a atenção aqui é o seguinte, entre a sua expulsão, entre o período que ele visitou outros mundos e até chegar aqui na Terra, irmãos, foi tempo. Mas o que me chama ainda mais a atenção é o tempo que ele passou lá. Então, assim, o tempo de graça de Lúcifer foi um tempo extremamente extensivo. Porque após sua expulsão, o texto sagrado fala, não mais se achou no céu o lugar deles. Então, assim, ele foi expulso definitivamente. Alguns podem falar assim, mas Abel, o que é que você faz com o texto de Jó 1, verso 6? Aquele lugar onde Satanás vai até a presença de Deus não é descrito. Acreditamos nós que somos adventistas, e também alguns teólogos também acreditam que ali foi algum lugar onde Satanás teve acesso, mas não no lugar de sua habitação. Porque o texto é muito forte, é muito claro. Não se achou mais no céu o lugar deles. Existe também uma outra brecha aqui. Se fala-se que o lugar deles não foi achado como a posição de querubim cobridor. Não é esse só o aspecto. Ele perdeu a sua posição ainda estando no céu. Ele caiu, quando ele foi de lá expulso, ele já foi expulso, não de imediato após perder sua posição. Mesmo com a posição perdida, ele ainda ficou lá por muito tempo. Infelizmente, se ele tivesse tomado consideração, ou se felizmente ele tivesse tomado consideração e voltado, seria bem aceito. Logo, ele perdeu a posição e continuou a cair vez após outra em sua rebelião, em sua negligência, em sua resistência para com o amor e a graça de Deus. Os anjos foram até ele. Então, assim, o ataque de Satanás no céu foi grandiosíssimo. E agora, para fecharmos aqui o assunto da lição, tem aqui algumas ilustrações sobre esse assunto, quando é tratado sobre
a questão de quem é o dragão. É interessante, irmãos, que embora Ellen White aplique o dragão de forma secundária ao poder romano, e a expressão dragão vermelho, né? Vermelho quer dizer sangue, aquele que mata, aquele que causa dor. E aqui nesse aspecto, ele é aplicado ou simbolizado por esse dragão vermelho. Lembra disso que eu falei para vocês anteriormente, que ele é homicida? Então, o dragão é Satanás. A mulher, está escrito no livro de Efésios, é a igreja, a noiva do Cordeiro. O filho do homem é Cristo Jesus. E o cetro de ferro demonstra domínio, reino, poderio e supremacia. O que me chama aqui a atenção é que esse ataque do inimigo, embora teve início no céu, ele se desenrolou ao nascimento de Cristo aqui e está até os nossos dias. E hoje passamos por aquele que chamamos do grande conflito. Existia um lugar, irmãos, que Satanás queria ter direito, era no céu. Ele perdeu esse direito. Ao chegar aqui na terra, ele agora quer com que eu e você permita com que ele tenha direito em nossa vida. Esse conflito é travado em nosso coração, é travado dentro de nós, com as nossas decisões, com as nossas escolhas. O meu apelo a você hoje é que quando o diabo for atacá-lo, bote os seus pés firmes na palavra de Deus. Tome consciência de que você em Cristo é um vencedor, porque ele já é um derrotado. Ele já está destruído pela palavra de Deus. E essa destruição será confirmada na volta de Cristo, onde Cristo, quando voltar, esmagará por completo a cabeça da serpente. Logo, ela não mais existirá. O meu apelo a você hoje, submeta-se à vontade de Deus. Como diz o conselho bíblico, né? Sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, obrigado, Senhor, pela graça da Tua palavra e pelos conselhos a nós concedidos. Nos dá, Senhor, discernimento e nos dá uma mente aberta para com os ataques do inimigo. Ele atacou o Teu Filho quando veio a essa terra. Ele atacou os teus anjos enquanto esteve no céu e ataca todos os teus filhos que aqui estão dispostos a andar em tua presença. Por favor, Senhor, concede-nos força e não permita sermos enganados pela falácia do inimigo. Dá-nos força para isso e que a tua palavra guie a nossa vida sempre e para todo sempre. Nos dá o teu perdão e direção e nos conserva a fé, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, um ótimo dia em sua presença e que você se inscreva em nosso canal, curta nossos vídeos e compartilhe para a honra e glória de Deus. Até o próximo estudo.